Os casos do detetive Senalha. Paz, presídio de alta segurança de Charqueadas. 20 horas. Hora da refeição entre os prisioneiros. Uma fila gigantesca. Na hora em que se sentaram na mesa, havia um prisioneiro baixinho, sardento e careca. Luiz Cotoquinho, condenado por roubo a banco em Porto Alegre. O outro prisioneiro sentou na mesa de frente para ele. Cabelo moicano preto e tatuagem no pescoço. O mais perigoso de todos, Jorge Carcaça. Brotoviano. Condenado por homicídio e porte de drogas. Graças à investigação do detetive Senalha e à atuação da leoa do Denart, Marluce Rivera. De repente, Carcaça cochichou algo no ouvido de outro prisioneiro. Bezezezebezezezebezezezeze, aquele carniça. Entendeu? Minutos depois, o carcereiro gritou. Acabou a boia, bonecas. Hora de fazer soninho. Todo mundo formando fila. De repente, quando estavam saindo da refeição, um dos prisioneiros fingiu passar mal e caiu no chão. Um dos guardas se aproximou e algo aconteceu. O desmaiado cravou um canivete no pescoço do guarda e Carcaça partiu para a briga com o outro prisioneiro e Cotoquinho, apavorado, fugiu para um dos cantos do refeitório. Carcaça, porrada neles, indiada. Ruá, 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 ruá. A sirene foi acionada. O comando tático foi tentar conter o caos, mas a revolta dos prisioneiros era grande. Cotoquinho olhava escondido a confusão, quando foi cutucado no ombro por alguém. De repente, ele se virou e disse: Você? O que tu quer? O ser misterioso cravou um facão no peito dele. Cotoquinho balbuciou o último suspiro. Mas... Por quê? Cotoquinho caiu morto no chão, a faca jogada perto dele. O ser misterioso sumiu, o caos continuou, e Carcaça escapou. 2 horas e meia depois. A polícia de Charqueadas chegou ao presídio. O delegado Rui Ramos estava furioso com o responsável pelo presídio. Como isso pode acontecer? E aquele brutamontes conseguiu escapar no meio da confusão. E temos uma morte perto do refeitório. E ninguém viu o assassino. Vou ter que chamar o detetive Senalha e o DPCF de Brotóvia para cá. O bandido dele escapou. Caso de hoje, o caos no presídio. DPCF, Brotóvia. Vila Nova recebeu o comunicado no seu gabinete, e depois, desligou o telefone com força. O rosto está vermelho, e a veia da testa salta sob as luzes fluorescentes. Ele aperta o botão do interfone. Senalha. Krisha. Na minha sala. Agora. Segundos depois, o detetive entra com sua cuia de chimarrão na mão, mantendo a calma habitual, seguido por Krisha Rivera, que parece já pressentir o problema pelo tom de voz do chefe. O comunicado. Vila Nova joga uma pasta sobre a mesa. O Paz virou um açougue. Rebelião há 2 horas. O saldo, um guarda ferido, um morto no refeitório e um rastro de poeira. Jorge Carcaça escapou. O semblante de Krisha muda instantaneamente. O nome Carcaça traz lembranças da operação perigosa que sua mãe, Marluce, liderou. Escapou? Krisha pergunta, a voz firme mas carregada de indignação. Aquele presídio é de segurança máxima. Ninguém sai de lá sem ajuda interna ou um plano de mestre. Senalha sorve o chimarrão, o olhar fixo no vazio, processando a informação. Carcaça é um bicho do mato, mas não é burro, disse Senalha, com sua voz grave. Ele não causaria uma rebelião só para fugir. Ele precisava de uma distração para algo maior. E quem foi o morto? Um pé de chinelo chamado Luiz Cotoquinho, responde Vila Nova. Roubo a banco. Nada que justificasse um facão no peito no meio de uma fuga de elite. Senalha se levanta e ajusta o chapéu. Um assassinato por encomenda disfarçado de caos. Cotoquinho sabia de algo que o Carcaça não queria que chegasse aos nossos ouvidos. Krisha, avise sua mãe. Se o Carcaça está solto, a primeira pessoa que ele vai procurar para se vingar é quem o colocou lá dentro.
Vila Nova dá a ordem final. O delegado Rui Ramos está esperando vocês em Charqueadas. Paludo e Thomas já estão a caminho para a perícia no corpo. Quero saber quem era o ser misterioso que Cotoquinho reconheceu antes de morrer. Trazendo à memória os eventos de O Crime no Festival Nativista, a presença do delegado Rui Ramos é um elo importante entre a polícia de Charqueadas e a equipe de Brotóvia. No caso do Festival Nativista, o delegado Rui Ramos foi a autoridade que deu o suporte fundamental para a Cenália e sua equipe quando o cantor Telmo Couto, primo do detetive, foi encontrado morto. Naquela ocasião, cooperação técnica, Rui Ramos foi o responsável por isolar a cena do crime no festival e garantir que nenhum vestígio fosse contaminado antes da chegada do DPCF. Olhar clínico, foi ele quem primeiro apontou para a Cenália detalhes cruciais, como a falta da arma do crime e a ausência de vestígios de pólvora, o que ajudou a equipe de Brotóvia a descartar rapidamente a hipótese de suicídio. Respeito mútuo. Diferente de outros delegados que poderiam ser resistentes à intervenção de Cenália, Rui Ramos demonstrou total confiança na genialidade do detetive e no trabalho científico de Paludo e sua equipe. O retorno em O Caos no Presídio. Agora, no Paz, a situação é inversa e muito mais tensa. Se no Festival Nativista o clima era de cooperação para resolver um enigma sob os holofotes do evento, aqui o delegado Rui Ramos está sob pressão máxima, com o sistema prisional em colapso e um fugitivo perigoso à solta. Sua fúria no presídio reflete o peso dessa responsabilidade, e o fato de ele chamar Cenália novamente mostra que ele sabe que só o DPCF pode desvendar o que realmente aconteceu naquele refeitório. O comboio do DPCF cruza os portões do Paz sob um clima de guerra. As luzes das viaturas refletem nos muros altos e cercados de arame farpado. O delegado Rui Ramos caminha a passos largos para encontrar a equipe, o rosto transparecendo o cansaço e a urgência. Ao ver Cenália descer do carro, Ramos aperta sua mão com firmeza, mas sem o sorriso que costumava exibir em eventos sociais como o Festival Nativista. Cenália, que bom que chegaram. A situação é pior do que eu relatei pelo rádio. O cenário no Paz. Rui Ramos conduz a equipe pelo corredor que leva ao refeitório, explicando a divisão de trabalho. Cena do crime, o refeitório. Doutor Paludo e doutora Luciana Ponciano dirigem-se imediatamente ao corpo de Cotoquinho. Paludo observa a precisão do golpe no peito. Luciana já prepara os kits de coleta de DNA, buscando qualquer vestígio de pele sob as unhas da vítima ou fibras no facão descartado. Doutor Plutônio analisa o facão. O objetivo é identificar a origem do metal e se há resíduos químicos que indiquem onde a arma foi fabricada ou escondida, oficinas do presídio ou contrabando externo. O fator psicológico. Doutora Soninha Cenália não perde tempo. Ela observa os prisioneiros que ficaram trancados nas celas próximas, analisando a linguagem corporal. Ela quer entender o cochicho de Carcaça e por que um detento baixo clero como Cotoquinho foi o alvo principal. Tem algo errado aqui, Marcos, ela comenta baixo com o filho. O medo nos olhos dos outros detentos não é da rebelião, é de quem estava segurando aquele facão. Segurança e campo. Krisha Rivera está com o rádio na mão, em contato direto com o DENAR. Ela busca informações sobre o paradeiro de Carcaça e checa as câmeras de segurança externas com o suporte remoto de Bronson, que ficou em Brotóvia monitorando os sinais de GPS da região. O diálogo inicial. Cenália olha para o sangue no chão e depois para o teto do refeitório. Delegado Ramos, o senhor disse que Carcaça partiu para a briga, mas foi o ser misterioso que matou o Cotoquinho. O Carcaça deu o show, mas o executor foi outro. Rui Ramos, exatamente. O Carcaça usou a força bruta para criar o caos e fugir. Mas o assassino do Cotoquinho agiu como uma sombra. Foi cirúrgico. Cenália, se o Cotoquinho reconheceu o assassino antes de morrer, significa que o ser misterioso não é um estranho. Ou é um preso que todos achavam inofensivo, ou alguém que tem livre trânsito por aqui. A investigação começa. Paludo levanta a cabeça após o primeiro exame. Cenália, o facão entrou entre as costelas com uma técnica profissional. Quem fez isso sabia exatamente onde o coração estava. Não foi um golpe de raiva, foi um golpe de execução. Luciana encontra algo.
Doutor, olhe isso no ombro do cotoquinho. Um fragmento de tecido que não parece ser do uniforme do